E, gente, eu não sei se alguém aqui já assistiu, já leu o livro, já assistiu o filme do Moneyball. Em português, agora eu não lembro o nome do filme. Eu acho que é O Homem que Mudou o Jogo. Basicamente, tipo, ele conta a história de um time que é do Oakland A's, que é de beisebol. Eu não entendo nada de beisebol. Mas, enfim, era, tipo, um dos times mais pobres que tinha no beisebol. E, além de tudo, eles tiveram o budget deles cortado em 95. Então, tipo, eles estavam numa situação bem feia, mas eles ainda estavam conseguindo se virar. Eles estavam conseguindo ganhar bastante jogo, assim, baseado no que eles tinham, né? Só que, tipo, não era o suficiente, assim, baseado no que eles precisavam. Tipo, tinha um problema, que era o quanto os times gastavam e o quanto que eles ganhavam, tipo, tinham de vitória. Aqui tem o Yankees, que é um dos melhores times que tem lá, acredito eu. Não sei se é ainda, não assisto, não sei se tem alguém aqui que assiste para confirmar isso. Que, tipo, eles gastaram aí, tipo, nessa época de 90 milhões de dólares e ganharam aproximadamente 100 jogos. E aqui tem o Red Sox, que era outro time famoso lá, que tá gastando aí aproximadamente 80 milhões e ganhando aproximadamente 90 jogos. E aqui tem o A's, né, que, tipo, gastando 30 milhões e ganhando 90 jogos. Tipo, tá bem próximo aqui do Red Sox. Então, tipo, tinha bastante time ganhando gastando muito e ganhando os jogos, só que os times pobres iam competir como isso. Então, basicamente, hoje é para falar como que os dados mudou essa forma do esporte, né, do beisebol. Então, como que eu falei, o salário dos times ricos era 4 vezes o salário dos times pobres. O A's, eles não conseguia mais pagar as estrelas deles, mas ele ainda estava conseguindo ir para as playoffs. Acho que é bem parecido com o basquete aí, no caso, tipo, você precisa classificar e depois é meio que o mata-mata. Ali, se quiser falar aí, ela assiste basquete. Eu assisto futebol só, basicamente. E então, tipo, o que eles fizeram para eles conseguirem continuar classificando? Eles fizeram uma abordagem quantitativa e eles começaram a encontrar jogador que era considerado desvalorizado. Ninguém queria esses jogadores. Mas, pro que eles precisavam, esses jogadores eram eficientes. Eles começaram a usar um método que era diferente do normal. O jeito tradicional, tipo, que é usado basicamente em muito esporte, é o jeito de olheiro. Os caras vão lá, tipo, escola, faculdade, tipo, olham um cara, vê o jeito que ele joga e vão conversar com ele e atrair pro time. E o Ace, ele começou a fazer isso de um jeito diferente, o jeito de selecionar jogador. Ele começou a selecionar jogador a partir de estatística, e não no jeito que os jogadores jogavam e não na sua aparência. Porque isso era muito importante na época, aparência. Até o Billy Bean, que era o gerente lá, né, do time, ele falava, a gente não tá vendendo calça jeans aqui, então a gente não precisa olhar para isso. É uma comparação aqui dos jogadores, né, do Ace, os batedores, tipo, do Yankees também, tipo, que era considerado o cara super top, e do Ace, que ele não fazia, assim, o que um cara bom fazia, só que, tipo, tinha uma estatística muito importante que era chegar na base, e esse cara fazia isso. Aqui tem uma outra comparação de um cara que ninguém queria ele, porque ele arremessava esquisito a bola, e o Ace foi lá e contratou ele, porque na estatística que precisava, ele tinha um ponto positivo. E ninguém queria ele só porque ele arremessava esquisito a bola. Então, tipo, qual que é o objetivo de um time de beisebol? O objetivo é chegar nas playoffs. E para você chegar nas playoffs, você precisa ganhar o jogo. E o que você faz você ganhar um jogo? Você precisa marcar, tipo, mais corrida que o seu oponente. Então você precisa marcar a corrida e não deixar o seu oponente marcar as corridas. E, tipo, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso usando a regressão linear. Como que a gente vai descobrir como ganhar mais jogo marcando mais corridas. Tipo, quantas corridas a gente precisa marcar pra atingir esse número de vitórias pra chegar nas playoffs.
Lá no time, eles chegaram à conclusão que eles precisavam ganhar 95 jogos. Como que eles fizeram isso? Eles pegaram simplesmente o número de vitórias dos times, todos os times, e eles viram, tipo, esses times com esses números de vitórias não chegaram nos playoffs. E esses times aqui chegaram. Então eles tiraram aqui, tipo, se eu traçar aqui mais ou menos 85 jogos, tem uma galera aqui que não tá chegando. Se eu traçar 90, ainda tem alguns passando. 95 jogos é um número ideal para eu conseguir sempre passar para as playoffs. Então, como eu consigo fazer isso? Como eu consigo chegar nesse número? Quantas corridas eu preciso marcar para conseguir chegar numas playoffs do beisebol? Eu trouxe aqui para vocês, utilizando o Python, como que dá para fazer isso. Tem uma planilha que tem tipo, todas as informações do beisebol, né? Para fazer essa análise aí do Moneyball. Peguei na internet, tipo, vou importar ela aqui. Aí, tipo, aqui eu só importei as bibliotecas que eu vou usar. Eu importei o Pandas para poder ler as coisas, fazer as coisas no Python. E essa biblioteca eu usei para poder fazer a regressão linear. Aí, tipo, eu já deixei elas importadas aqui pra não ter que fazer de novo. Aí aqui, tipo, só vou ler a planilha. É beisebol aqui no caso. Boa, foi. Boa, aí, tipo, pra mostrar mais ou menos pra vocês o que tem nessa planilha, dá pra dar aqui um head. Tipo, o que tem nessa planilha? Basicamente, os times que estão nessa série, a liga deles, o ano que tem esses dados, o RS é, tipo, as corridas que foram marcadas, o RA é as corridas que foram permitidas, que é esse negócio aqui, tipo, as corridas marcadas, corridas permitidas. Então, a diferença entre elas é o que você precisa para chegar na vitória. E aqui são as vitórias que os times marcaram. E esse aqui são 3 fatores que são importantes que influenciam nesses dois aqui. Falar deles mais pra frente. Só que aqui dá pra ver que tipo, tem anos aqui, 2012, e, tipo, isso aconteceu tipo, voltando aqui, aconteceu em 2001, 2002. Cadê o gráfico? Aqui. Tipo, 2001. Então, ele fez essa análise em 2002. Então, eu preciso saber os números que ele tinha em 2002. Então, eu preciso pegar só antes desses dados. Então, eu vou dividir aqui. Eu vou pegar a inicial. Pegar daí a coluna do ano. Anarchy 2002. Não fechei chaves. O Ítalo, uma hora dessa, tá dando risada, porque eu nunca fecho chaves. Aí se eu pegar aqui o ano, pegar o head de novo, aqui dá pra ver que, tipo, já mudou a data. Aqui eu tenho 2001, então eu consigo fazer a análise que ele fez na época. Beleza? Então, tipo, como eu falei, aqui o RS é as corridas que ele marcou e o RA é a corrida que ele permitiu. Então, tipo, o ideal pra gente fazer essa análise é fazer a diferença disso. Então, tipo, só fazer a diferença mesmo, tipo, sei lá, chama de qualquer coisa, tipo, pegar RD aqui. Aí eu posso pegar o que eu chamei aqui inicialmente, né? Aí eu pego a RS. Boa. Só que eu preciso inserir isso na tabela, porque tá fora dela. Aí, para eu inserir na tabela, eu uso o insert. Aí eu preciso colocar a localização de onde eu vou colocar isso. Tipo, por exemplo, eu quero colocar na coluna 5 para ficar do lado dessas duas. Aí eu posso colocar aqui. Aí eu coloco o nome da coluna,
que eu quero colocar, quero que ela chame RD, o nome dela mesmo. E o valor. O valor vai ser RD também. Aí se eu pegar de novo o head aqui, ele vai estar aqui. Então, agora já dá para fazer a primeira regressão aqui. Para fazer regressão, vai usar essa biblioteca aqui. Então, tipo, você dá o nome que você quiser também. Vou colocar qualquer coisa aqui só de regressão. Você usa essa fórmula. Aí, o que você vai fazer na regressão? Quando você faz uma regressão linear, você vai pegar, tipo, você quer prever uma variável dependente usando variáveis independentes. Então, o que eu quero fazer? Eu quero prever o número de vitória pelo número de corridas que eu tenho, que é o número de corridas totais que eu fiz menos o que eu permiti. Então, eu quero prever a vitória por isso. Então, a minha variável dependente é W. E a minha variável independente é a minha variável RD. Aí eu preciso colocar o meu data frame, qual é? Que é Moneyball. E por isso que eu preciso colocar o... aqui. Boa. Aí eu preciso printar isso. Reg. Coloquei. Boa. Boa. Tipo... Beleza, vocês estão vendo isso, vocês não devem estar entendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Mas isso é o resultado, tipo, de uma regressão linear. O mais importante que você pega de uma regressão linear são, tipo, 3 valores. 4 valores, basicamente. Que é o R², que é isso daqui. A interceptação, isso daqui. E o p-valor, que é esse daqui. O R², quanto mais próximo de 1, significa que é positiva a relação. Então, deu muito próximo de 1, significa que tá muito bom o modelo. Aqui a interceptação a gente vai usar já. E aqui o P tem que ser, acho que, menor que 0,05 para, tipo, ter uma relação positiva. Então, o modelo é muito positivo. Então, significa que as corridas realmente estão influenciando no número de vitórias. Então, eu consigo prever quantas vitórias eu vou ter pelo número de corridas. Ou simplesmente prever o número de corridas pelo número de vitórias. Então, é exatamente isso que eu quero. Eu tenho o número de corridas que foi... Calma, perdi o slide. Aqui. Aqui, ele tinha previsto 95 vitórias para ganhar. E eu perdi de novo. Aqui. Ele tinha previsto 95 vitórias. Mas quantas corridas o meu time precisa para alcançar essas vitórias? Essas corridas, tipo, eu consigo calcular com esse coeficiente aqui, que é a interceptação. Tipo, a fórmula é bem básica, tipo, não vou explicar o porquê da fórmula, mas, tipo, eu não vou nem calcular aqui, que, tipo, eu peguei aqui o valor já, pra, tipo, ficar mais rápido, mas você simplesmente pega o número de vitórias, que é a variável dependente, né, vai ser igual à interceptação, que vai ser esse, vou colocar 89, mais o valor da interceptação do RD aqui, vezes RD. Aí você consegue calcular o valor da RD. Aí você, tipo, sabe que o W é igual a 95. Então você, tipo, fazendo a conta aqui, você já sabe o valor da RD. O número de RD aqui deu igual, deixa eu ver aqui, 133,4. Então, o time precisa. A diferença de corridas que ele vai fazer menos a corrida que ele vai permitir tem que ser 133,4 para ele conseguir atingir o número de 95 vitórias. Demorou, mas tipo, como que ele consegue aumentar o número de corridas marcadas? Foi aqui que eu falei, tem 3 variáveis que é muito importante, que tipo, é uma coisa que eles falam no filme bastante, que é, o jogador precisa chegar na base, que são essas 2 variáveis aqui, que essa daqui é a principal, que é o tempo que o jogador chega na base,
Essa aqui acho que é o tempo que o jogador dá a volta na base. E essa aqui, na real, era mais usada por todos os times, que é o jogador chegando na base, acho que acertando a bola, alguma coisa assim. Mas, enfim, não entendo muito de beisebol. Mas o jogador chegar na base era o mais importante. E isso influenciava diretamente nessas duas variáveis. Então, igual essa daqui influenciou nessa, você consegue calcular essa variável com essas duas influenciando e fazer a mesma coisa. Então, tipo, só copiar aqui, mesma coisa. Colocar aqui no caso. Tipo, por exemplo, eu quero fazer pro número de corridas que ele vai fazer, tipo, não, depois pro número que ele vai permitir. É só colocar, por exemplo, aqui RS, aí aqui é OBP, mais a outra, eu não lembro o nome, SLG. Aqui eu vou mudar o nome, vou colocar 2. Vou mudar o nome também, 2. Boa. Aqui, tipo, o número deu mais alto ainda, deu 930, tipo, tá muito bom o modelo. Aqui também deu tudo 0. Então o modelo é muito bom. Então você também consegue prever quantas o número que tipo, o número que os jogadores precisam ter. Beleza. Então, tipo, aqui você consegue fazer a mesma conta. Eu não vou fazer aqui. Eu até abri aqui, já deixei pronto pra não ter que ficar fazendo. Pra, tipo, mostrar pra vocês só como fazia mesmo. Aqui. Beleza. Você tem aqui. Você calcula a mesma coisa pro RA. Tipo, você pega o RA, só que, tipo, você tem pro... Esse é o que você fez. E esse aqui é o do seu oponente. Então, você calcula pro seu oponente, que é o que você permitiu. E depois você faz a mesma coisa. Você pega esse número aqui, interceptação, mais esse daqui pro OBP, mais esse daqui. E você chega que o RA e o RS é esse valor. Então, você sabe que o jogador que você precisa ter um RA. O jogador que você precisa, não. Você sabe que o RS que o seu time precisa ser de 805. Ou seja, você precisa marcar 805 corridas. E você precisa só deixar o seu time levar 622 corridas. E assim, você vai chegar a 100 vitórias. Então, você vai conseguir chegar às playoffs. É mais ou menos essa lógica. Tipo, você volta pra isso aqui, que é, tipo, o que você precisa inicialmente? Chegar às playoffs? Beleza. Mas pra chegar às playoffs, o que você precisa? As vitórias. E para as vitórias, o que influencia? Então, o que eles fizeram? Eles viram uma coisa que influenciava a outra, e com a regressão linear, eles viram que realmente tinha influência. E, igual eu falei, o que os times mais usavam era esse BA aqui. Tipo, se você jogar o BA aqui aqui, você vai ver que, tipo, ele não altera em nada aqui o R quadrado. Então, tipo, ele dentro do modelo, ele fora do modelo, ele não tem diferença. Então, ele nem tem importância igual o outro. Então, era o que os times mais valorizavam, e eles realmente perceberam que o jogador chegar na base era o mais importante. Aí eles conseguiram calcular isso. Então, foi algo que mudou toda a história do beisebol. Eles conseguiram, tipo, chegar em todos os anos seguintes, em todas as playoffs, não sei por quantos anos seguidos eles conseguiram chegar. Eles, tipo, bateram vários recordes, tipo, acho que foram de 12 vitórias seguidas em jogos sem perder. Só que eles não ganharam a competição. Por que eles não conseguiram ganhar? Porque eles chegaram na playoffs, só que na hora de analisar os dados da playoffs, não tinha jogo suficiente para isso. Então, tipo, eles não conseguiram usar esse método para analisar as playoffs. Tipo, era meio que tudo ou nada que podia acontecer, que a gente tá meio que acostumado nos esportes. Então, tipo, o que aconteceu? O que a gente previu? Que as corridas que a gente previu, que as corridas marcadas teriam que ser de 805, e o que eles previram lá no time, que tinha que ser de 800 a 820. E o que aconteceu com o time na realidade? Eles marcaram 800 corridas. Quantas corridas eles podiam permitir? 622.
o que eles permitiram lá na realidade, 650 a 670. E o que aconteceu na prática, 653. E vitórias, previu 100 vitórias, com base nisso daqui. Eles previram lá de 93 a 97 vitórias para o time. E na realidade, o time venceu 103 jogos. O antes e depois de tudo isso que aconteceu. Tipo, antes estava aqui, o time gastava aproximadamente 30 milhões. E estava se destacando dos times que gastavam essa quantia. E depois que aconteceu isso, todos os times meio que descobriram essa tática e começaram a aplicar. Então, o time parou de se diferenciar. Então, os times que gastavam pouco começaram a ganhar bastante jogos também. Então, até quem assistiu o filme viu que, tipo, todo mundo falava, não, eles não vão conseguir fazer isso. Tipo, beisebol não é estatística, beisebol não é estatística. Mas depois que eles conseguiram, todo mundo começou a fazer. Até o Red Sox, que no filme, tipo, ele faz uma proposta pro Billy Beane pra, tipo, o seu gerente lá do time. Só que ele nega e, tipo, o Red Sox depois foi campeão usando o que ele fez aqui. Tipo, ele mudou total a perspectiva do beisebol. Aqui dá pra ver, tipo, que todos os times começaram a ganhar mais gastando menos. Aí meio que equilibrou as coisas de novo, né? É isso, galera.